Olá, viva então, muito boa noite, cá estamos nós, quinta-feira à noite, cá estamos, sempre com os nossos convocados para falar de futebol e temos tantos e tantos assuntos hoje para falarmos com os nossos convidados. Ainda temos um convocado por chegar, foi ver o Rio Ave, o Hermógenes, que deverá estar por aí mesmo a chegar, até porque o Rio Ave, deixa-me cá ver, olha, empatou, já nos descontos o Stoia, portanto ainda não foi desta que o Rio Ave ganhou, esteve a ganhar ao intervalo 1-0, depois na segunda parte o Stoia de Bucareste empatou. O Rio Ave acabou por marcar mais um gol, esteve a ganhar e depois já nos períodos de desconto então o Stoia de Bucareste acaba por empatar a partida. Daqui a pouco vamos falar com Hermógenes sobre este jogo em Vila do Conde, da Liga Europa. Para já dizer que os nossos convidados, como sempre, os nossos convocados são Tomás Postiga e Alfredo Costa, também então o Mário Ferreira e o Hermógenes, que está por chegar, e ainda o Pedro Casanova, representante do Benfica. Eu vou começar exatamente por falar com deixa-me cá ver, o Futebol Clube Porto, exatamente, o Tomás Postiga. Vamos começar por falar da Liga dos Campeões. O Futebol Clube Porto, que é um dos 6 clubes, creio que são 6 grandes clubes, diga-se, desta Europa, que já estão qualificados, e o Porto volta a estar, digamos assim, que entre os mais desta Europa. Antes de mais, boa noite aos meus colegas. Antes de mais dizer que foi uma jornada extremamente positiva na Champions, não é? Para as equipas portuguesas. Há 7 anos que não acontecia. Na Liga dos Campeões e ainda bem, porque de certa forma, se em termos individuais, ou melhor, de clubes, as coisas foram positivas, acalentaram determinadas esperanças que já estavam um pouco debilitadas, é também importante para o ranking de Portugal na UEFA e, portanto, parabéns às 3. Relativamente a esta jornada da Liga dos Campeões e no que ao Porto diz respeito, penso que foi uma vitória acima de tudo competente do Porto, num relevado complicado de jogar devido às condições do terreno, que é manifestamente prejudicial para alguns artistas da bola que o Porto tem lá. Ainda assim, a equipa mostrou uma grande postura, um grande profissionalismo, grande entrega ao jogo. Em boa parte da partida deixou de lado um pouco a arte e vestiu o fato macaco e foi profissional nisso. Um jogo em que o Porto venceu com todo mérito, frente a um Atlético de Bilbao mais fraco que aquele que se apresentou no Dragão há 15 dias. Mas acima de tudo uma vitória positiva, uma vitória importante, a passagem agora aos oitavos de final da Liga dos Campeões, a possibilidade de acabar o grupo em primeiro lugar e, portanto, só dois destaques individuais, muito rapidamente. Um para o Jackson, continua a ser o grande homem-gol desta equipa. E continua a ser o grande homem que falha os penaltis. Também falha os penaltis. Acho que o Porto tem uma grande peça nesse sentido, porque já experimentou vários jogadores na linha dos 11 metros e tem falhado. Mas tem que jogar de início. Entra para marcar. E acima de tudo, o grande destaque para o Brahimi, que é um jogador fora de série. Eu acho que o Porto acertou num pequeno diamante que está ali, e eu acho que os dirigentes devem começar a pensar seriamente em recomprar os 80% da passe que venderam aos fundos, porque eu acho que temos ali um jogador que valerá 10 vezes mais no futuro. Portanto, é um grande desequilibrador da equipa neste momento, é um jogador que joga, faz jogar, marca gols, assiste. Portanto, na minha opinião, é um jogador completo, como poucos que já havia aparecer nos últimos tempos. Relativamente isso, há um breve olhar pelo Benfica e pelo Sporting. O Benfica, mesmo não fazendo um jogo brilhante e o resultado poder ter pendido para qualquer um dos lados, acabou por ser a equipa mais eficaz. Notou-se algumas fragilidades da equipa frente a um adversário que esteve muito bem estruturado, criou vários lances de perigo, esteve perto do golo por várias ocasiões, concretamente na segunda parte, mas o Benfica nunca se deixou abater. Jorge Jesus arriscou quando tinha que arriscar, e eu acho que é neste modelo de 4-4-2 que a equipa se sente mais confortável, com 2 avançados móveis na frente, e acabou por chegar ao golo pelo seu homem-golo neste momento, Talisca. Acho que vai passar um excelente momento de forma, tem marcado e teve no sítio certo, à hora certa. Portanto, o Benfica fez 1-0 e, de certa forma,
relançou-se na discussão para o apuramento para os oitavos de final. Quanto ao Sporting, eu já há 15 dias tinha achado que a equipa de Alvalade era superior a este Schalke. Não é, ao contrário do que dizem, não é das equipas mais fortes da Alemanha, na minha opinião. É uma equipa até frágil no seu conjunto, bem orientado, certo, mas com várias limitações. E o Sporting, apesar de ter entrado a perder, conseguiu dar a volta ao resultado e, acima de tudo, conseguiu um resultado muito positivo, uma exibição muito agradável, e eu acho que foi a resposta que os adeptos queriam depois da derrota em Guimarães e depois das palavras do seu presidente. Eu acho que a forma como os jogadores festejaram os golos, a forma como o treinador se manifestou, sim, sozinho, com os seus adjuntos e com os seus jogadores, que eu acho que é assim que deve ser, foi a resposta cabal que o Sr. Bruno Carvalho merecia ouvir. Muito bem, eu daqui a pouco vou pegar nesse aspecto relativamente ao Sporting e à reação de Bruno Carvalho relativamente aos dois jogos das duas equipas do Sporting, a A e a B, do último fim de semana, mas para já iria passar aqui ao Pedro Casanova, a propósito do Benfica, que de repente está, quando toda a gente já preconizava, digamos que a desgraça do Benfica na Europa, está lançado para poder mesmo ir em frente nos oitavos, para os oitavos de final. Como é que tu viste este Benfica? Não viste? Está lançado. Eu não vejo nada, sinceramente. O Benfica acho que fez aquilo que tinha a obrigação de fazer, que era ganhar o jogo. Na primeira parte acho que teve algumas oportunidades para poder chegar mais rapidamente ao golo. Não foi capaz. Na segunda parte o Mónaco foi à procura do resultado, como era de esperar, conseguiu suportar a primeira parte, e o Benfica realmente foi, como disse o Tomás, acho que foi mais uma vitória do querer e da garra do que de um jogo conseguido. O Benfica não fez um jogo para aí além contra o Mónaco, que eu acho que é uma equipa perfeitamente ao alcance do Benfica. Acabou por ser feliz, acabou por o abono de família marcar mais um golo e dar 3 pontos, que eu acho que podem dar algum oxigénio em termos estruturais da equipa, mas de resto não me parece que seja por aí que o Benfica pode agora já pensar que vai passar. Não, até porque tem mais 2 jogos que não são fáceis, e muito sinceramente não me parece que o Benfica tenha grandes possibilidades de poder passar. Mas embora, como se viu, o Zenit em casa foi o que foi. O próprio Mónaco também tem que jogar ainda com o Zenit, e por isso é um jogo. Mas não acho que o Benfica tinha a obrigação nesta altura, se calhar, de estar melhor posicionado no grupo do que está atualmente. Mas matematicamente ainda é possível. Por isso tudo é possível. Acreditas que pode conseguir uma vitória? Pode, eu acredito que possa passar o grupo, mas não acho que seja, nesta altura já devia estar isso mais ou menos resolvido, e não está. Aí claramente muito mais competente o Porto em termos externos, cumpriu a sua obrigação de vencer um Atlético Bilbao que eu também achei bastante mais fraco do que o que se apresentou aqui no Dragão, e por isso foi uma vitória que eu acho que peca no resultado, dado as oportunidades que o Porto ainda desperdiçou. E por fim, o Sporting acho que fez novamente um bom jogo, depois de um desaire em Guimarães, fez novamente um bom jogo, tal e qual como tinha feito na Alemanha. Acho que já na Alemanha não tinha merecido perder, como toda a gente falou na altura, e ontem foi igual a si próprio naquilo que tem sido estes últimos registros do Sporting, e conseguiu amealhar 3 pontos, está também na corrida para poder passar à fase seguinte, e obviamente um fator também importante que o Tomás frisou e muito bem é a questão do facto das 3 equipas terem vencido os jogos. São pontos que são muito importantes para o ranking da UEFA. Acho que de resto foi uma jornada em que
praticamente os três cumpriram a obrigação que tinham. Alfredo, como é que tu viste o jogo dos três que foram assim, de repente, com 3 vitórias na Liga dos Campeões? Aquilo que eu acho é que eu devia falar era mais, mas eu. Pela ordem. Pela ordem. O Mário depois vai ter que falar do Bruno Carvalho. Depois vai demorar mais tempo. Não, o que eu acho é que. Deixa de ser uma batata que tem para o Mário, mas o Mário é bueno. Faço-me o meu colega. Perante um naipe de. São ilustres comentadores. Não tenho a dizer. Dá Já. Levámos bem com a espada. Eu disse que ia levar com a espada. Mas levámos. Eu se logo na malha, ainda por cima. Levámos muito bem. Mas já lá vamos chegar. Sabes que isto de lutar com as espadas é um bocadinho velho, não sei se vocês percebem. Ia ser com um tipo de instrumento. Ia ser com outro tipo. Exatamente. Eu não consegui falar porque eles não me deixaram. Não, mas então, diz lá, como é que tu até porque temos que ter mais tempo depois para o Mário, como dizia ali. O Mário hoje tem que explicar algumas coisas. Mas leva 2 roscas. Será que ele vai conseguir dar as balas? Será que ele vai conseguir explicar alguma coisa? Pois é isso que vamos tentar. Agora, está a achar que o Hermores, parabéns pelo resultado, Hermores, mas poderia ser um bocadinho melhor, mas do mal ao menos. 250 mil litros não é nada mal para o Rio Ave, já não é, a questão de por aí já não é mal, não é? Agora, o resultado, apesar de tudo, foi bom. Em relação ao Sporting, o Benfica e ao Porto, já falaram tudo. O Porto cumpriu rigorosamente aquilo que estava estipulado e de uma forma até calma e serena conseguiu o resultado e os objetivos. O Benfica, de uma forma menos serena e menos calma, mas também ganhou 0 ao Mónaco, que eu acho que o Mónaco é muito mais fraco que o Benfica, acho que o Benfica tem uma equipa muito melhor que o Mónaco. Acho que o Mónaco não é uma equipa por aí além. Agora o problema do Benfica são os resultados anteriores que não beneficiam nada esta vitória agora, portanto, são outras histórias que podemos contar no futuro. Contas do Rosário. Exatamente. Em relação ao Sporting, muito bem. Com essa capacidade, o Marco a falar, mas já... Não quero não. O Marco a falar. Em relação ao Sporting, é a resposta cabal às más línguas que andavam ali à volta de Alvalade, não é? Foi uma resposta mais... À volta de Alvalade. À volta de Alvalade. Também me pareceu. Andavam ali umas bocas assim um bocado fuleiras, internas até, eventualmente depois o Mário fala sobre isso. De internas não teve nada. Internas que são externas, não é? O Facebook exatamente, que não são nada internas. Portanto, o Sporting respondeu de uma forma bastante afirmativa do que é capaz de fazer. E um jogo, como eu costumo dizer, não destrói todo um trabalho feito no passado. Daqui a pouco vou falar com o Hermógenes. Não, fala já com o Hermógenes. O Hermógenes já vem até com um jogo do Rio Ave na mente. Então, Hermógenes, vamos começar por falar do Rio Ave, que foste ao jogo, antes depois de falar também da Liga dos Campeões. O Rio Ave, que esteve a ganhar 1-0, deixa-se empatar na segunda parte, depois marca o 2-1 e já nos descontos, creio eu, acaba o Steaua de Bucareste por marcar e empatar. Não foi desta vez que o Rio Ave conseguiu os 3 pontos, mas foi uma experiência com certeza positiva do Rio Ave na Liga Europa. Em primeiro lugar, boa noite e quero pedir desculpa porque os convocados têm que estar sempre a horas. Só vão para o longo. O futuro está atento. Mas eu parece-me que Sim. Era um passarinho? Sou desculpável porque sou um convocado à última hora e portanto foi em cima da hora que fui Foste convocado para ver mais ninguém, e por isso... Não, foi convocado para ir ver o Rio Ave e falar do Rio Ave. Está muito vento. Para vencer, chego sempre a tempo. Ora bem. É evidente que venho até devido à intempérie, mas valeu a pena, sempre bem encharcado, vale sempre a pena quando se vê o nosso clube. Em relação ao Rio Ave Bucareste, é frustrante. Eu, como já reafirmei mais que uma vez, o futebol realmente é um fenómeno e é frustrante realmente para quem sofre aos 92 minutos. O Rio Ave imitou o Benfica recentemente, mas o futebol é isto, é até ao apito final e muitas vezes há situações no jogo que parecem perdidas, parece que controlado e de um momento para o outro foi pena porque o Rio Ave teve tudo hoje para conseguir a tal vitória que deseja há muito e
estes 2 jogos, o Rio Ave mostrou realmente, perante esta boa equipa, é preciso referir, que é uma boa equipa, Steaua Bucareste é uma boa equipa, o Rio Ave justificava realmente a vitória pela qualidade do seu jogo, pela entrega, pelo excelente brilho profissional, e portanto há que dar os parabéns ao Rio Ave pelo excelente jogo, e também, porque não o adversário, por conseguir e acreditar sempre até ao último minuto, porque foi um lance, mais uma vez, um lance que quase, para quem está a ver, é um lance praticamente quase perdido, até porque, se repararem, não sei se virem, já o primeiro também é um lance perdido, que até pediram a bola fora e tal, mas e são estas situações que o futebol é fértil e temos que acreditar sempre. Portanto, o Rio Ave, não direi que seja um resultado muito positivo, foi bom, porque é perdido, logicamente, mas se vencesse seria melhor, e era isso que os seus responsáveis queriam, com certeza, e também a equipa hoje merecia. De qualquer forma, é uma experiência positiva esta participação na Liga Europa, apesar de já eliminado, mas... O Rio Ave entrou a perder nesta prova, e depois, perante os outros adversários, justificava outros resultados, como viram, e vocês foram testemunhas realmente, tanto em Albor como em Bucareste. O Rio Ave realmente justificava, mas o futebol é para quem marca a eficácia. Mas ficou uma boa imagem. Exatamente, e o Rio Ave não defraudou muito em termos exibicionais, logicamente que pontuais não é aquilo que os profissionais desejam e os seus responsáveis, mas pela primeira participação o Rio Ave sai também orgulhosamente desta competição, porque isto é uma prova de regularidade, uma prova de pontos, e portanto o Rio Ave não conseguiu fazer mais, há que esperar pelo próximo. Ora, aí está. Eu gostava que agora fizesse também uma análise aos 3 participantes na Liga dos Campeões, 3 vitórias na Liga dos Campeões. Há 7 anos, creio eu, que já não acontecia nada assim. Foi uma jornada positiva, quanto mais não seja, para as 3 principais equipas portuguesas. Excelente prestação esta eliminatória da Liga dos Campeões para Portugal, essencialmente e particularmente para os clubes, e muito meritoriamente foram 3 vitórias excelentes. O Benfica venceu muito bem, o Benfica teve algumas dificuldades, mas no final penso que o Benfica venceu bem. E se referirmos e repararmos, também houve, e há que dar mérito, e nós gostamos, principalmente os que gostam do futebol e gostam do espetáculo, excelentes golos também. E Talisca, mais uma vez, está como reforço, e a primeira época penso que está a justificar, portanto, e o Benfica só a vitória interessava, conseguiu, foi importante e está na luta novamente. O Sporting havia uma expectativa perante aquilo que se passou durante a semana, um resultado menos conseguido, mas os adversários são diferentes. E o Sporting fez jus às excelentes exibições que tem feito, principalmente no seu ambiente. Entrou a perder, fez uma recuperação notável, fez uma excelente segunda parte, excelentes golos e nada a acrescentar, portanto, vitória justíssima. E o Porto, excelente também, num campo difícil, num terreno também difícil, perante um adversário, como nós sabemos, e tradicionalmente, muito complicado, e o Porto fez 90 minutos notáveis, venceu muito justamente, podia até ter conseguido ontem um resultado até muito mais dilatado, e mais uma vez, portanto, o Porto está apurado para a segunda fase, justamente, e agora há que aguardar muito seriamente, e faço votos que consigam, tanto o Sporting como o Benfica, porque era importantíssimo, mais uma vez, que Portugal estivesse representado também na segunda fase. A ver, vamos, pelo menos o Futebol Clube Porto já lá está.
Vamos agora falar finalmente com o Mário Ferreira, do seu Sporting. O Sporting que então na Champions acabou por vencer o Schalke 04 por 4-2, num grande jogo de futebol, diga-se. Foi uma excelente resposta, digamos assim, depois do desaire em Guimarães por 3-0, que fez com que Bruno Carvalho, presidente do Sporting, viesse para o Facebook puxar as orelhas, eu diria, ou mais do que isso até, aos jogadores da equipa A e da equipa B que tiveram pesadas derrotas nos seus campeonatos. Mário, achaste que foi, digamos que, a atitude mais certa de um presidente de um clube tão histórico como o Sporting, aquela que o Bruno Carvalho fez, indo para o Facebook dizer o que disse? Já vai começar por aí. Não, eu acho que já é tempo do presidente do Sporting saber distinguir o Bruno Carvalho presidente e o Bruno Carvalho adepto. É evidente que todo o adepto não gostou do jogo de Guimarães, pelo jogo em si, pelo resultado. Os do Guimarães gostaram. Eu estou a falar do Sporting. Desculpa. Estás atento. E acho que o Bruno Carvalho aqui meteu água, bastante água. Eu repudio essas afirmações. Devia se queria fazer um puxão de orelhas, era no balneário, internamente. Acho que é assim que as coisas devem funcionar. Se quer protagonismo, não é desta forma que o vai conseguir, né? Se quer mostrar perante os adeptos de Sporting que o presidente está ali, não, acho que não é desta forma que se consegue, até porque o próprio Sporting no jogo de Guimarães teve um mau jogo, realmente, mas isso acontece a qualquer equipa, né? E no jogo de ontem, né, fez uma excelente exibição. Portanto, o Sporting não pode passar de bestial a besta em muitos dias e vice-versa. Portanto, são os mesmos jogadores, é o mesmo treinador. É o mesmo presidente. Mas o presidente é que às vezes tem dias. Tem dias. Eu sempre defendi o Bruno Carvalho na maior parte das suas atitudes enquanto defensor dos interesses do clube. Mas aqui ele está a confundir um bocadinho os papéis, né? Ele está-se a pôr no papel de adepto e está a entrar por caminhos que eu acho que só prejudicam o Sporting, ainda por cima numa altura em que o Sporting tem um jogo decisivo na semana seguinte, não é? Durante a semana? Eu digo, na semana seguinte, o próximo jogo... Não, foi muito infeliz. Eu não vou citar os comentários porque acho que toda a gente viu, portanto, lamentável, e eu como sportinguista não me revejo naquelas declarações, naquela atitude. Devia ter outro tipo de comedimento, não é? Uhum. Porque assim, ele é a entidade máxima do Sporting, portanto, e os exemplos têm que vir de cima, e ele este fim de semana teve muito mal. Se a equipa de futebol profissional e a equipa B tiveram mal, o Sr. Presidente teve muito mal. Portanto, relativamente ao jogo de ontem, foi uma resposta... Foi a resposta que Sporting... Eu não vejo isso como resposta. O Sporting tinha um jogo para fazer, tinha um objetivo que era vencer, portanto, foi isso que o Sporting fez. Portanto, eu não interpreto como dar uma resposta A, B ou C. Portanto, o Sporting fez um excelente jogo, teve a contrariedade de estar a perder 1-0, ainda por cima com um autogol. Um grande gol. Pois. Nós somos assim, nós às vezes marcamos gols que nos fartamos. Só na análise errada. E depois no jogo de Guimarães, começar daquela maneira era a pior maneira possível para se começar um jogo, né? E o Sporting teve frieza, teve discernimento para dar a volta ao resultado, consolidar o resultado. O Schalke faz o 3-2, o Sporting não baixou, logo de seguida faz o 4-2 e acabou por controlar o jogo. Eu acho que o Sporting fez um excelente jogo. E pronto, está na luta, né? Este grupo está assim um bocado confuso. Quando se pensava que o Chelsea poderia ganhar o Maribor, quase que perde o jogo. Portanto, e estes dois jogos são duas finais, sendo que o Sporting recebe o Maribor em casa, portanto, tem todas as condições para vencer, e depois o último jogo é ir ao Chelsea. Aí pode ser que as coisas estejam um bocado mais definidas em termos de classificação final, não é? E o Chelsea facilite? Eu acho que o Chelsea não pode facilitar muito nestes três jogos, porque o Chelsea ainda não tem a vida... Mas no último jogo, se tiver a vida... Se tiver, pode. Mas o Sporting só tem que contar com ele próprio, não pode estar à espera de favores de ninguém. Em relação ao Porto,
nós já tínhamos aqui dito que o Porto este ano fez uma campanha imaculada em termos de... Vai estar no grupo mais fácil, não é? É isso que eu ia dizer. Eu também por exemplo, o Bilbao não é o Bilbao do sistema. Muito fraquinho. Não quero tirar nenhum mérito ao Porto. Aquele estádio não quero tirar mérito ao Porto. Mas atrás era um inferno. Mas o grupo também facilitou, não é? E o Porto, pronto, conseguiu logo início. Mas também já para ganhar. Sim, eu não estou a tirar mérito nenhum ao Porto. Acho que o Porto, aliás, sempre disse aqui, que o Porto, em termos de Liga de Campeões, fez uma Liga de Campeões excepcional. Agora é que vai ser a doer, não é? E para isso também é preciso ter sorte nos adversários que aí vêm. Em relação ao Benfica, eu concordo muito com a análise que o Pedro fez, porque o Benfica realmente não fez assim um grande jogo. Acabou por vencer. Eu acho que aquele jogo podia dar tanto para o Benfica como bater um empate. Foi um jogo muito equilibrado. O Benfica acabou por ter a sorte do jogo. Venceu. Não está nada, quer dizer, eu também acho, eu partilho da opinião dele. Acho que esta vitória não lhe dá. É evidente que está na luta por um lugar, mas ainda não o Benfica com credenciais para poder dizer não, nós estamos aqui e venham os adversários, não é? Portanto, acho que. Não passar para a fase. Até porque tem jogos ir ao Zenit não é fácil e depois recebe o Leverkusen. Tu falaste que o Zenit perdeu em casa, mas sempre perdeu com o Leverkusen. O Leverkusen, enquanto a minha. Não, sim, perdeu em casa com o Leverkusen. Claro. Mas fez um mau jogo. Sim, também fez um mau jogo. Nesse aspecto estava. Agora, foi positivo no aspecto do resultado para as equipas portuguesas e mesmo até na Liga Europa, o Rio Ave. Eu acho também que o Rio Ave não consegue um melhor resultado por falta de experiência. Porque houve ali momentos que se viu que o Rio Ave falta-lhe aquela traquinice que os jogadores de Esteu em alguns momentos tiveram, não é? E a equipa que às vezes nestes jogos aparece a oportunidade. Se não se marca, perde-se. O Estoril aconteceu igual. O Estoril teve uma ou duas oportunidades, não marcou, acabou por perder. Neste tipo de provas tem que ser muito. Quando aparecem as oportunidades tem que ser eficaz. E isso no fundo, quer o Estoril, quer o Rio Ave, se calhar não. Até porque o segundo golo do Rio Ave. Não é penalidade, não é? Sim, mas não é? Não vi as imagens. Sim, mas até deixou numa altura em que o jogo não estava assim muito desequilibrado, não é? Não, estava realmente. Não estava assim muito desequilibrado. Não, estava partido. O jogo estava partido. Estava assim um bocado. Mas foi digamos, equilibrado. Mas foi uma boa presença na Liga Europa e mostrou bom futebol. E para o ano, quem sabe, se lá chegar, poderá fazer melhor. Sim, até porque o Rio Ave nesta altura está classificado em 8º lugar na Liga Portuguesa e vamos já saltar precisamente muito rapidamente para a Liga Portuguesa. Já falamos então, de certa forma, do Guimarães 3, Sporting 0, mas temos ainda o Futebol Clube Porto 2, Nacional 0, o Benfica 1, Rio Ave 0. Não foi desta Hermógenes que o Rio Ave foi ganhar à Luz, ainda não foi desta. Agora, o que temos é uma tabela classificativa algo estranha, isto é, Benfica e Porto nas duas primeiras posições, depois surge o Guimarães, o Passos Ferreira, o Belenenses, depois o Sporting, o Braga e o Rio Ave. Estavam à espera, começando agora ali pelo Tomás, estavas à espera que a tabela nesta altura estivesse assim desta forma? Isto é, com Guimarães, Passos Ferreira e Belenenses lá em cima coladinhos ao Benfica e ao Porto? É assim, o Belenenses e o Passos para mim são boas surpresas. Até porque tendo em vista principalmente o que aconteceu ao Passos Ferreira o ano passado, que quase desceu a divisão. Sim, mas o Passos Ferreira ainda não jogou com equipas de... Sim, mas ainda estamos na nona jornada. Mas ainda tem sido favorável ainda cedo. Agora, há que dar mérito. Há que dar mérito ao Rui Vitória, porque assim, o Sporting perdeu 3-0, mas não perdeu um 3-0 para equipa qualquer. E é isso que às vezes o Sr. Presidente Bruno Carvalho às vezes esquece. Ignora os adversários. O Vitória Guimarães tem uma excelente equipa este ano. Onde brilha o Palmeiras. Mais bem excelente. Feita quase toda a raiz outra vez. Sim, mas foi boas contratações, tem uma boa formação, o Vitória Guimarães, às vezes as pessoas esquecem-se disso. E o Alfredo sabe perfeitamente disso. Tem uma boa formação e consegue potenciar na sua equipa B bons jogadores. Eles venderam o Central ao Sporting e apareceu lá um miúdo que pegou destaque e tem feito excelentes exibições. Portanto, este Vitória Guimarães, nesta altura, se calhar a única surpresa será a pontuação que já conseguiu almejar. Relativamente ao resto da tabela classificativa, Passos Ferreira, Belenenses, o Sporting está ali a 5 pontos ao erro do Benfica, não é? 5, 6? 6 pontos.
já começa a ser uma diferença um pouco significativa na minha opinião, porque tem o Porto a 5, portanto tudo bem que o Benfica e o Porto ainda vão... Era a mesma diferença que o Sporting tinha antes do Benfica perder com o Braga. Sim, sempre essa diferença que o Sporting foi mantendo. Sim, mas com a derrota... Se era mal naquela altura... Com a derrota em Guimarães... Não, ficou igual. Percebes? Mas essa diferença vem... O problema não é em relação só ao primeiro, em relação também ao segundo. Sim. O Porto distanciou-se do Sporting, claro. não é? Como sabes. Sim, claro. Tudo bem que há ainda o Benfica-Porto daqui a 2 jornadas e, portanto, o Sporting poderá ter aí uma oportunidade para se colar. Se juntar. Relativamente à classificação, acho que o Benfica está a fazer um campeonato acima das suas capacidades, em termos globais de valor da equipe. Eu não vou ser repetitivo, acho que o Benfica é dos mais fracos dos últimos anos, em termos de jogadores, e viu-se, e tem-se visto, que de facto as vendas dos jogadores não foram colmatadas, na minha opinião, por jogadores de nível quase equiparado. O Talisca é de facto um achado, mas quer o Cristante, quer acho que não é por aí que tem feito a diferença no Benfica e de facto falta na minha opinião um jogador da classe do Rodrigo na frente, porque de facto o Lima funciona bem com um jogador daquelas características e vê-se que o Benfica tem dificuldade em dar profundidade, viu muito da magia do Sálvio, do Caetano, do Enzo, e uma equipa não pode estar refém só de 3 ou 4 jogadores. E, portanto, o Benfica, a pontuação que o Benfica tem nesta altura, na minha opinião, peca por excessivo, na minha opinião. Relativamente ao Porto, acho que está a fazer um campeonato de rotatividade. Normal. É a imagem do ano passado. Normal. Passa assim, despercebido. Alfredo, equipas pequenas lá em cima, é para durar, achas? Não. Claro que não, quer dizer, não sou o Rui para adivinhar, mas à partida, desses que falámos, o Guimarães eventualmente poderá ser aquela que poderá este ano, até pela forma como está a jogar, toda a envolvência da própria equipa, poderá andar ali mais nos primeiros 5 lugares, eventualmente 5, 6 lugares. Porque eu não acredito que o Belenenses consiga estar lá, o Passos Ferreira consiga estar nessa posição durante mais tempo. Agora, para essas equipas amelhar pontos nesta altura é importantíssimo. Eles sabem muito bem que lugares vão aí, que há os Bragas e há os outros todos que querem chegar lá e que vão chegar com certeza. Agora, em relação ao Guimarães, a gente fala do Guimarães, e o Guimarães é um Sporting noutra época. Quer dizer, o Sporting teve aquela sangria de jogadores caros que foram embora, o Guimarães, pela crise que atravessou, o Guimarães é uma equipa com alguns problemas de tesouraria, alguns não muitos problemas, agarrou-se a uma coisa importantíssima que é chamada formação. Portanto, e aí conseguiu tirar a formação, a equipa B, não é? E depois conseguiu o trabalho bem feito, o trabalho bem feito, que é aquilo que eu fiz há muito tempo. Também tem um treinador. E eu já chegava aí. Também precisa de dinheiro para isso. Por causa das treinadores, para nada. Agora, o que é importante dizer é o seguinte: isso que eu fez há muito tempo, boa formação, muito boa formação, apostar na formação, gastar dinheiro, investir na formação, porque não gastar dinheiro, investir na formação, boa equipa B, um trabalho bem feito da equipa B, isto é tudo uma sequência, e depois a equipa A ganha com isso tudo, ganha o clube. O Guimarães baixou o seu orçamento para mais de 50%, não é? Com resultados esportivos ótimos, valorização dos atletas da sua formação, portanto, só está a ganhar com isso. E depois disto tudo, o treinador, tem que haver treinadores que tenham capacidade e a coragem de assumir, tomar conta de equipas neste formato e sabendo as condições que vai ter. Portanto, isso é que define um grande treinador, que é o caso do Rui Vitória. Porque não é fácil, não é? Mas uma coisa que é importante dizer, isto no futebol como qualquer coisa na vida, às vezes a qualidade de ter bons jogadores, jogadores caros e bons jogadores, pseudo-bons jogadores e jogadores caros, às vezes não são aqueles que muitas vezes produzem mais no campo, não é? Ter menos, mais baratos e às vezes chamados menos bons jogadores, o grupo, e criar uma coisa que o Guimarães tem, que é o seu carisma, a sua forma de estar no futebol, que é um clube que eu tenho alguma simpatia nesse aspecto, que é um bocado como uma clube, que era como uma clube, que havia na tal mística. Tem uma massa. Tem uma mística muito própria, o Guimarães também e os jogadores são o Guimarães, os que vão para lá e que se conseguem adaptar a essa mística, tem sucesso. O caso do André,
que no fundo é um bocado aquilo que nós achamos que é, uma jogador com mística, habituado, aliás, era da escola do Varzim, e essa mística, essa raça, se querer, é uma coisa que está, exatamente, é uma coisa que está, digamos, é o ADN da formação do Varzim, e para estar para o Impacto do Guimarães, na mística do Guimarães, está a ter um sucesso tremendo, é um jogador que vai dar um salto, ele está à altura boa para isso, para um clube grande, e o Guimarães vai ganhar muito dinheiro com isto, vai ganhar uma boa classificação, vai resolver os problemas financeiros, vai valorizar os seus ativos, isto é só ganhar. Eu queria contar muito boa formação, bem trabalhada, vou investir na formação, que mais investe, com uma particularidade em relação aos clubes grandes, não tem muitos estrangeiros a jogar na formação. Se nós repararmos, o Guimarães nos Júniors normalmente tem sempre 1, 2, 3, não tem mais, e normalmente são estrangeiros já radicados em Portugal há algum tempo, fazem uma boa prospecção, não é? Tem essa capacidade de prospecção, que é na Zona Norte principalmente, e depois tem uma organização fenomenal na formação, tem condições ótimas, físicas ótimas, portanto tem uma boa organização, um clube já com uma coisa para isso, e é que eu digo, que eu estou a defender, boa formação, boas equipas B, trabalho bem feito, equipa A vai ganhar com isso. Ou quando se a equipa B, para jogadores de castigo, isso não tem razão de existir, portanto, acho que isso é um bom trabalho. Agora, em relação ao Passos Ferreira, contrariamente ao que se passou ano passado, os treinadores são talhados para aquele clube, é o caso do Volta, estás perdoado. Do Volta, estás perdoado. Deve ter uma dinâmica qualquer, porque já o José Mota também há ali qualquer coisa. Aquele boné, pá, eu acho que aquele boné, o boné da publicidade agora é SC, não é? Não digas por ninguém, não posso dizer isso. É SC, posso dizer. A próxima Campos, passa a publicidade. Ok. Amanhã não se pode mandar um chequezinho depois, por favor. Agora, o Belenenses também para mim é uma surpresa. O Belenenses é uma equipa que tem tido alguns problemas, até problemas de direções e de SADs e não sei quase o que mais. Montou uma equipa um bocadinho à pressa, assim um bocado à sexta-feira, e está lá em cima. Estas pequenas coisinhas no futebol, e o Armagem Cabral, o futebol é uma coisa, se fosse linear, se ganhasse sempre o melhor, se não é? Não tinha metade do interesse. E isto é isso mesmo, é equipas que a partir de teoricamente são mais fracas, mas depois no seu conjunto conseguem bons resultados. Muito bem, eu se calhar agora avançava nos assuntos, eu penso que terá sido dito praticamente tudo sobre já nem quero ouvir falar mais no Guimarães. Não, mas eu passaria agora até para o sorteio que hoje foi feito para o Euro 2015 por parte do Sub-21. Vamos ter Portugal a jogar num grupo com a Inglaterra, Itália e Suécia. Eu começava exatamente pelo... Era a Suécia. Eu começava exatamente pelo Hermógenes, um homem que também está ligado, de certa forma, à formação, aos jovens. O que é que achas que pode acontecer neste grupo de Portugal? Eles que tiveram, digamos que na qualificação, só vitórias, em casa e fora, e agora, como é que vai ser? Realmente Portugal justificou e foi imaculada realmente a prestação de Portugal. Nesta fase, escolher quais? Exato. São os melhores, estão lá todos. Claro. Portugal está nos melhores. Já demonstrou que tem qualidade. E os adversários também se vão preocupar com Portugal. Exatamente, vão temer Portugal. Portanto, é uma prova também de regularidade. Portugal tem uma geração de jogadores de qualidade, que devem ser aproveitados pelos clubes, não é? Estamos a falar, é evidente, portanto, os clubes eles representam ali, estão a representar a seleção, mas são de determinados clubes, de vários clubes, não é? E claro que a qualidade demonstrada por eles vai justificar uma atenção também dos próprios clubes, logicamente. Agora, o Campeonato da Europa, estamos numa fase, eu creio que Portugal, perante adversários conceituados, justificou, teve qualidade, venceu, e porque não agora também? A Inglaterra, a Itália e a Suécia estão ao nível de Portugal. Pela campanha que Portugal fez, estão ao nível de Portugal. Portanto, há que acreditar, há que pensar que realmente Portugal tem qualidade e tem todas as possibilidades também de fazer algo de bom, como fez até agora. As expectativas estão criadas, a qualidade dos adversários também dispensa apresentações e por isso Portugal também creio que já defrontou, acho que já defrontou a Inglaterra, a Itália, a Suécia, em determinados jogos, portanto já se
já se conhecem, os adversários também têm atenção, portanto, há que ter atenção a situação de como a seleção se vai apresentar em junho. Há jogadores que estão a jogar nos seus clubes, estão a rodar e, portanto, há que ter em conta que em junho veremos como estarão, principalmente aqueles jogadores nucleares da seleção que são importantes e como é que eles se vão apresentar. Isso aqui é importante também. Vocês agora fazendo assim uma ronda muito rápida, acreditam nestes jovens do 21 podem ser realmente os homens do amanhã da nossa seleção, que está em fase de mudança também? Podem e devem, não é? Isso é que há a seleção do 21, não é? E é disso que Portugal precisa, não é? Exatamente. É de uma nova fornada. O grande problema é que realmente o que se vê é que os jogadores, os mais novos, depois não têm lugar nas equipas. Mas em detrimento dos estrangeiros, isto e aquilo. Mas também não é bem assim. Há jogadores que também ficam... Se vocês repararem, há jogadores que prometem tanto e morrem. E eu vou dar um exemplo. O melhor... Não, morrem. Futebolisticamente. Quando chegou o outro patamar, não se consegue. Morrem como jogador. Prometem e ficam a meio do caminho. Eu vou dar um exemplo. Vocês lembram-se do Mundial de Sub-20 91? O melhor jogador do Mundial, quem foi? Foi o Gil. Peixe. Emílio Peixe. Desapareceu rapidamente. Foi em Riad. O Gil foi em Riad. Quem? O Gil. Gil. Aquele curtinho que tinha na frente que era muito bom. Não, o Gil foi de 91. Ponta de lança era o João Pinto e o Paulo Alves. Em Riad. O Gil foi o Emílio Peixe, foi considerado o melhor jogador mundial. Sim, foi. E reparem no trajeto do Emílio Peixe. O Sport foi para o Porto e morreu, não jogou mais. É o caso também, não é? Eu estou a focar exemplos em que estamos a falar que os clubes têm que aproveitar, têm que apanhar. O problema é este, quer dizer, jogadores, e reparem, e já do Mundial de Riad, eu na altura lembro, estava no Gil Vicente, foram 4 jogadores meus. Foi o Jorge Couto, Paulo Alves, o Morgado e o secretário. Não, o secretário ficou. Foram 3. Morgado, Jorge Couto e Paulo Alves. Foram campeões do mundo. Morgado ainda jogou, e Jorge Couto, Porto. Então. Paulo Alves andou. Eu estava no Gil Vicente, estavam... e qualidade, como vocês sabem, tinham a qualidade, mas não tiveram um pico. Chegam todos lá acima, claro. Reparem, poucos. Por exemplo, o Vitor Vieira não foi na altura, o suplente era o Bizarro foi campeão, foi a sorte dele. O central titular foi o Valido, andou o Valido, por exemplo. O lateral direito, o Abel. Reparem, tudo isto. Tozé no meio campo. Eu estive no Setúbal, o Hélio foi meu jogador, não saiu do Setúbal nunca. Foi meu jogador no Setúbal, não saiu do Setúbal, não está em causa a qualidade, está em causa... Mas, reparem, não, isso foi em 91. Reparem, jogadores, quem seguiu dessa fornada? Quem chegou lá acima? João Pinto, esteve nos dois, Riad e Lisboa. E João Pinto. Depois temos o Figo, claro. Sim, temos o Rui Costa. Mas às vezes também é preciso sorte em determinados momentos. Não, mas os jogadores justificaram. Sim, mas vem um empresário, pega num jogador, coloca logo num clube. O Emílio Peixe teve pequeno empresário. Chegou no Sport, foi para o Porto e acabou, do Porto acabou. Mas depois são os problemas que acontecem. Nós é que estamos agora a focar. Portugal ter gerações de bons jogadores. Teve grandes gerações. E alguns é que se ingraram. Sim, mas isso acontece. Não, isso há fenómenos. Mas há uma coisa que hoje não havia naquela altura, que era, e tu sabes melhor que eu, foi jogador melhor que eu, há uma fase do jogador, quando acaba essa fase de formação que é júnior, aos 18 anos, 18 para 19, há ali um espaço, havia ali um buraco entre a formação e a equipa sénior, não é? E os jogadores, precisamente das equipas maiores, normalmente nunca chegavam a cenas diretamente porque tinham grande dificuldade. Hoje não acontece isso. Hoje há as equipas B que foram criadas e muito bem, e tem beneficiado muito o futebol português nesse sentido. Repara, desculpa, houve jogadores que fizeram uma rodagem e chegaram ao topo. Sim, o caso do Fernando Couto e o Jorge Costa. Onde andaram? Onde andaram? Emprestados. O Rui Costa, o Marcelo Faf. Sim. Qualidade mantiveram, chegaram ao top, foram ao top. Mas era mais difícil. Campeões europeus. Era mais difícil do que hoje. Os jogadores têm cabeça, têm qualidade. O futebol mudou muito agora. É uma grande diferença. Agora, esta equipa sub-21 que estamos a falar, 90% dos jogadores estão a jogar. Na segunda liga, alguns na primeira liga, outros estrangeiros, estão a jogar. Estão a jogar, são potencialmente jogadores de futebol para a seleção. Estão a jogar, mais facilmente conseguem resultados, porque o que nós Portugal tinha era que não havia
os jogadores tinham pouca competição, quando chegavam a estas alturas do ano, da altura destas competições, pá, claudicavam sempre, porque não tinham faltava de jogo, tinham rodagens. Esta equipa ia para baixo da vez dos resultados, fez uma classificação de 12 jogos, 12 vitórias, não é? Portanto, isso já prova alguma coisa. É evidente que depois num campeonato onde tu não tens muita margem de manobra, tens de ganhar, ganhas e estás apurado, ganhas, perdes e ficas à rasca, ou perdes e ganhas e estás a vez. Portanto, há aqui uma não se diferente. Agora, esta equipa, com a experiência que tem, para a cabeça que tem, é candidata a ser campeão. Eu acho que sim. Eu acho que não tenho dúvida disso. Muito bem, mudando rapidamente de assunto e passando agora aqui também para o Tomás Postiga, relativamente a jogadores que foram por ali acima, Ronaldo ganha a terceira bota de ouro, já agora um comentário também. Ganhou em Isaac com o Soares, não há muito a dizer, foi o jogador que marcou mais golos. Não, mas aquele bola do Soares é que a mordidela já consegue mais meio gol. É feia a diferença. Gostei das declarações de Ronaldo. Ele sempre foi um jogador ambicioso e trabalha muito para isso. Aquela coisa de que eu quero ser, eu vou ser. Trabalha muito para isso. E ele já em Manchester, com 19 anos ou 20 anos, os colegas iam recolher a balneário e ele ficava a treinar livros durante meia hora e 45 minutos. E há muita gente que não sabe e fala de cor. Quanto às declarações dele, gostei enormemente do facto de ele dizer que quer ser o melhor do mundo de todos os tempos. Eu acho que isso é uma ambição quase utópica, obviamente, porque há nomes que se fixaram no universo do futebol e é difícil hoje em dia, a gente costuma sempre olhar muito para o passado e olhar para os jogadores do nosso cotidiano, a gente não vê da mesma forma. Mas de facto ele já pontifica, na minha opinião, dos melhores de sempre do futebol mundial, portanto isso é indesmentível, e o facto de ele mais jogo, menos jogo de Liga dos Campeões também bater o recorde de golos que foi batido curiosamente pelo Messi. Sim, mas eu penso que o Ronaldo é mais homem-golo que o Messi, mais neste momento que o Barcelona está numa quebra de forma muito acentuada e o Real Madrid está a atravessar um dos melhores momentos de forma desde que o Ancelotti tomou conta da equipa, e portanto eu acho que o Ronaldo foi igual a si próprio, e se não houver nenhuma hecatombe, em janeiro vai ser coroado novamente o melhor jogador do mundo. Ora, aí está. Ronaldo, que se calhar, Pedro, para os espanhóis, os jogadores espanhóis, tem sido assim de uma azia fantástica, não é? Para o Ronaldo, não. Para os jogadores espanhóis e se calhar para os argentinos também, que estão todos, não é? com a questão do Messi. Não, mas eu acho que o Tomás disse tudo. O Ronaldo foi igual a ele próprio, merecida mais uma vez esta bola, até porque os números falam por si, não há nada a dizer. E eu também estou convencido que em janeiro terá mais uma bola de ouro para juntar ao seu museu, que realmente vai ter que abrir um alto museu. É uma máquina de futebol, é um expoente, se calhar como há muito não se via no futebol, e é sem dúvida nenhuma ótimo para Portugal, excelente para a modalidade, para o futebol em si. E só é pena depois sabermos aqui alguns parasitas à volta que têm depois assim certos comentários, mas isso vamos. Eu não sei se a referir-me a eles novamente, porque não vale a pena. Acho que são, já toda a gente sabe. Exatamente. O que eu quero dizer por isso. Estamos a 7 ou 8 minutos do final do programa. Não sei se alguém quer falar do Ronaldo, acrescentar mais alguma coisa. Hermógenes, Mário? Não, só sublinhar de certa forma isso, não é? E aquilo que os meus colegas dizem, certíssimo. E ele tem justificado, dispensa apresentações, e justifica contra tudo e contra todos. Principalmente os protagonistas da cúpula do futebol, começando pelo presidente da UEFA, pelo secretário-geral, começando pelo Blatter, começando pelo Platini, que contra a vontade deles, quer queiram, quer não, Platini ainda há dias reafirmou que quer um alemão, portanto, tudo isto, porque é que as pessoas não têm, e ele foi jogador, não é? Mas é francês, e eu creio que os portugueses queriam inveja, e quer queiram, quer não, também queriam em Espanha também, e eu não sei, creio que semana passada, ou há 15 dias, também umas declarações de uma senhora que as feiras espanhola, salvo erro, que aquela humilhava-me,
um pouco o Ronaldo. Era a freira. Exato, era uma freira. Quer dizer, tudo isto. Agora, nós portugueses temos que nos sentir orgulhosos. Um homem que é preciso ter um museu para os troféus que conquista, portanto, está sempre a conquistar. E mérito dele que trabalha para isso. Depois de um mito que nós tivemos, o após Eusébio, parece um Ronaldo. Quer ter Ronaldo marcou uma geração, agora parece o Ronaldo a marcar outra. Eu acho que sim, acho que o Ronaldo. Portanto, o Tomás falou muito bem que, em termos de profissionalismo, os colegas estavam no banho e ele ainda estava a trabalhar. Era o Eusébio que fazia isso também. O aperfeiçoamento, a marcação de livros, era o Eusébio. Muitos já tinham ido embora e ele ainda estava mais meia hora ou uma hora que fosse. O Ronaldo é a mesma coisa, trabalha diariamente. Isto é a coisa que estávamos há um bocado. Aos que têm talento chegam lá e aos que têm não chegam lá. Não trabalham. Porque o português tem muito, e eu falo por experiência, o português tem muito. Só não chega, tem muito a convicção de que é o melhor. Isso. E gosta de trabalhar, não gosta de trabalhar muito. Eu sei que é verdade. É uma questão de mentalidade. E se o português trabalhasse como o alemão, como o espanhol, como o inglês, estava sempre no top. Teremos mais alguns. Porque qualidade tem. Agora é questão de mentalidade profissional. É verdade. E temos casos, até às vezes, pelo mau profissionalismo, casos disciplinares, sabe? Sim. Portanto, mas qualidade tem. O português tem. Até porque é procurado hoje. Há jogadores portugueses espalhados pelo mundo todo. Procurado. Exatamente. Mário, a mim faz um bocado de confusão, todos os anos, estar-se sempre a questionar a qualidade do Ronaldo. Eu pergunto o que é preciso fazer mais ao Ronaldo para que se calem de vez, não é? O Ronaldo passa a ganhar prémios, porque é o melhor do não ganhar prémios. A mim faz muita confusão. Não consigo entender. Olha, deixa-me dizer, quem inveja é a arma do Exatamente. Vamos então em frente. Queria inveja a muita gente. E grande inveja dos poveiros terão nesta altura os famalicenses que vieram à Póvoa e perderam por 2-0. Essa é que é essa. Mário, estiveste lá, viste um grande Varzim jogar. Acho que Mário, Pedro, viste um grande Varzim a jogar. Atrás da baliza. Diz-me. Não, e um grande Varzim e também um bom Famalicão. Atenção, acho que foi um excelente jogo de futebol. Duas equipas que claramente são as melhores equipas deste grupo. As que têm todas as condições para para disputar a fase de subida, claramente, porque foi um excelente jogo de futebol. O Varzim ligeiramente superior ao Famalicão no querer e na vontade, porque essencialmente foi a grande diferença foi essa. O Varzim conseguiu, sim, sem dúvida nenhuma, o Varzim queria a todo custo ganhar este jogo, até para fazer esquecer o mau jogo os enjoos dos jesuítas, e não podia ter feito de outra forma, com um excelente jogo de futebol. O Varzim muito pragmático, com o querer, com o saber, o controle do jogo praticamente sempre na posse do Varzim. Foi um excelente jogo de futebol, gostei muito de ver aquele jogo e obviamente pelo facto do Varzim ter ganho ainda muito melhor, mas acho que foi um excelente jogo de futebol acima de tudo. Alfredo, dá gosto de ver assim o Varzim, não é? Dá porque o Varzim. O que eu acho a coisa, desportivamente está bem, a equipa está bem, o treinador está bem, tudo funciona bem, há resultados, quase tudo funciona bem, mas pronto, acho que o Varzim está no bom caminho. O Pedro disse muito bem, mas tem aqui para bastante interessante. Tem alguns jogadores interessantes. De salvar que mais um miúdo da formação do Varzim que regressou ao Varzim e jogou e bem. Sim, a central. Referiu isso. 4 jogadores da formação do Varzim de início não é normal. Não é normal. Isso é bom, porque há alguns jogadores a regressar, isso é bom para o clube, porque isso cada vez mais ajuda que o público vá lá, porque eu sei que a ligação das pessoas, dos poveiros e dos sócios Varzim aos meninos da formação nos velhos tempos era importante para levar pessoas ao campo, e isso também é importante que aconteça agora no futuro. Mas vai precisar do apoio do público, vai precisar do apoio dos sócios para levar a bom porto esta segunda divisão, porque é importante que o faça rapidamente e desportivamente, continuo a dizer, desportivamente o Brasil está bem. Muito bem. Muito bem. Mário.
Sim, muito rapidamente. Em relação ao Famalicão, foi o Pedro já disse tudo. Era um resultado que era importante para o Varzim vencer o Famalicão, para estar numa posição mais confortável para depois discutir a subida de divisão, e foi uma boa resposta ao resultado menos conseguido em Santice. Muito bem, Tomás? Também não há muito a acrescentar. Valeu pela exibição, valeu pelos 3 pontos, valeu pela aproximação aos lugares cimeiros. Portanto, eu acho que o Varzim não deve vacilar nos jogos teoricamente mais acessíveis e justifica dentro de campo que de facto é um candidato à subida. Muito bem. Hermógenes, não sei se quer também falar do Varzim. Eu como sabe, eu não vi o jogo, li só na imprensa, e concordando com os colegas que lhe têm dito, parece-me que foi um bom jogo. Aliás, nesta divisão, Campeonato Nacional de Cenas, existem boas equipas e bons jogos. Portanto, são 2 candidatos, preciso referir, e parece-me que também foi importante o fator casa. Não? O Varzim justificou, fez jus jogando em casa, e portanto há que dar os parabéns ao Varzim, que continua candidato numa série que sabemos é complicado. Há ali uma série, principalmente 4 equipas, Varzim, Famalicão, Vizela, que vai ser muito complicado. Eu creio que o Famalicão tem boa equipa também. O Varzim já justificou o campeonato que está a fazer e claro, o Vizela neste momento está como líder, parece-me. O Vizela é a melhor equipa. Está como líder, e o Felgueiras também aparece logo ali a chatear. E depois há um fosso, de certa forma. Portanto, creio que, sendo uma prova de regularidade, o Varzim está lá e justamente que vai fazer por isso. Muito bem, vamos à fase em que vamos ter os prognósticos para a próxima jornada da Primeira Liga e também Campeonato Nacional de Séniores, relativamente aos clubes mais importantes. Lembrar que estamos com o apoio de Rodripão, na rua 5 de outubro. Falta o pão. Para a semana eu trago o pão. Muito bem. Mas Rodripão em frente à Estação de São Brás, aqui na rua 5 de outubro, Nacional 13, em Vila do Conde. Vamos lá então para os prognósticos. Estoril, Futebol Clube de Porto. 3-0 para o Porto. Vai assim mesmo. Estoril, Porto, Alfredo. 1-0 para o Porto. Eu acho que o Estoril vai empatar. 1-1. É um jogo difícil, mas creio que o Porto terá favorito. Creio que 2-1 para o Porto. 1-0 para o Porto. 1-0 para o Porto. Depois temos um Nacional Benfica. 2-1 para o Benfica. Quanto? 2-1. 1-1. Talisca 2, Nacional 0. Tradicionalmente difícil para o Benfica também, mas creio que será um empate. Então, 1-1. Não é mau. 2-0 para o Benfica. 2-0 para o Benfica. Vamos ter um Sporting Passos de Ferreira. É difícil isso. Sporting, Passos. 1-0 para o Sporting. Eu acho que o Sport vai ganhar 2-0. Vamos já com uma equipa europeia, portanto, mas vamos ganhar. 3-1. creio que o Sporting vence 3-0. 3-0. Pedro? 2-0 para o Sporting. Vamos trazer pão para a semana, não posso ter garrafas na mão. E por último vamos ter, não, por último não, ainda temos, sim, por último na Primeira Liga, um Rio Ave Académica. Jogo chato para o Rio Ave. Porque a Académica está a ficar aflita. Mas está aflita já. Eu acho que o Rio Ave vai empatar. 1-1. Eu acho que o Rio Ave vai ganhar o 0. 2-0 para o Rio Ave. Creio que o Rio Ave também vence 2-0. 2-1 para o Rio Ave. 2-1 para o Rio Ave e finalmente Santa Eulália Varzim. Santa Eulália. De Vizela. Ao Reis de Santa Eulália de Beiriz, não é essa? Não, 2-0 para o Isso é Varzim. mais difícil um 2-0 para o Varzim. Sim, mas também ganha. 3-1. É o que eu ia dizer, 3-1. Então diz outra coisa. 3-0. Pronto. É um jogo difícil para o Varzim. Não só para o adversário, mas também o Santa Eulália parece-me que é sintético. Há sempre esse problema. E, portanto, mas creio que o Varzim E vai estar de chuva.
Penso 0 para 5. Melhor ainda. 2-0 para o Varzinho. 2-0 para o Varzinho. Assim estamos a chegar ao final desta nossa edição dos convocados. Sempre à quinta-feira, a partir das 22, nós contamos consigo desse lado, está também convocado. E para a semana vamos falar também muito da seleção nacional, porque Portugal joga com a Arménia logo no dia a seguir. Grande abraço, tudo bom para si, tenha uma ótima semana e até para a semana.